Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e na aula de hoje nós vamos resolver um exercício de parábola. Determine a equação da parábola sabendo que o foco é o ponto 2, 0 e a reta diretriz é a reta D, dada pela equação x mais 2 igual a 0. Então, como nós fizemos no exercício anterior, a primeira abordagem que nós vamos ter na resolução do exercício é determinar se o eixo de simetria é paralelo ao eixo y. E aí, nesse caso, nós temos essa fórmula para a equação geral. X menos x0 ao quadrado igual a 2p y menos y0. Ou se o eixo de simetria é paralelo ao eixo x. E nesse caso, a equação é y menos y0 ao quadrado vezes 2p x menos x0. Agora, reparem que as coordenadas do vértice x0 e y0 não são dadas aqui no exercício. Nós só temos como dados o foco e a reta diretriz, mas vocês vão ver que é muito fácil determinar. Então, primeiro passo na resolução é o eixo de simetria, ele é paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Então, é isso que nós vamos determinar. E para determinarmos isso, a melhor forma, a forma que eu acho mais fácil, é a gente desenhar os dados fornecidos no sistema de coordenadas, o foco e a reta diretriz. A partir daí, nós vemos quais são as possibilidades para a nossa parábola. Então, vamos lá colocar os nossos dados no sistema de coordenadas. Eu vou colocar aqui já o meu sistema de coordenadas já pronto para a gente usar. E aí, vamos colocar o foco é o ponto aqui, ponto 2, 0, ou seja, ele está no eixo x. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui é 1 e aqui é 2. Então, tá aqui o meu foco. E a reta diretriz, reparem só, a equação é x mais 2 igual a 0, portanto, isso é o mesmo que x igual a menos 2. Então, x igual a menos 2 é uma reta vertical que passa aqui exatamente por x igual a 2. Vou colocar aqui de outra cor. Então, vamos tentar desenhar aqui uma reta bonitinha. Vamos supor que o menos 2 está exatamente ali, tá? Menos 2. Ok, então aqui é x igual a menos 2. E essa aqui é a nossa reta diretriz. Então, vamos ver agora as possibilidades para a nossa parábola. Bom, primeira coisa, a gente sabe que o foco, ele tá sempre dentro da parábola, tá? Então, nossa parábola, ela pode ser assim? Será que pode? Por que que não pode ser assim? Porque em algum momento ela vai cruzar aqui a minha reta diretriz e a reta diretriz não tem interseção com a parábola. Da mesma forma, ela não pode ser assim, tá? Por quê? Porque em algum momento lá para baixo, ela vai cruzar aqui com a minha reta diretriz. Então, também não pode. Então, você já está vendo que a parábola não pode ser assim e nem assim, né? Ou seja, o eixo de simetria não pode ser paralelo ao eixo y. Então, ela vai ter que sobrar agora essa daqui, tá? Ou seja, paralela ao eixo x. E aí, como é que fica? Nós podemos ter a parábola assim? Não, né? Porque, novamente, ela vai cruzar em algum momento com a reta diretriz. Então, a única opção da nossa parábola é exatamente aqui. A gente só não sabe ainda onde é que é o vértice, mas a gente vai já descobrir. Então, a nossa equação, ela vai ter que ter esse formato aqui. E como a concavidade está para a direita, a gente tem uma situação desse tipo, a concavidade para a direita, então esse termo aqui, 2p, ele é positivo, tá? Então, vamos escrever aqui.
Então, observação, a única parábola possível tem equação geral. Qual é a equação geral? Deixa eu colocar aqui em outra cor. Então, vai ser y menos y0 ao quadrado igual a 2px menos x0, tá? Então, o que nós temos agora que determinar? Nós temos que determinar quem é o p e quem é x0 e y0, ou seja, nós temos que determinar as coordenadas do vértice. Ok, então vamos por fases, por etapas. Então, primeiro vamos determinar quem é o P, o parâmetro P. E a gente sabe que esse 2P aqui tem que ser positivo, porque a concavidade tem que estar para a direita. Então, vamos lá. Então, segundo passo, determinar P, tá? Bom, o que a gente sabe desse P aqui? A gente sabe que a distância da diretriz até o foco mede exatamente P, tá? Lembram-se? A distância aqui, a distância da diretriz ao foco mede exatamente o parâmetro P, tá certo? Então, como a distância do foco à diretriz é P, e aqui é 4, segue que P é igual a 4, tá certo? Bom, se P é igual a 4, então quem é P sobre 2? P sobre 2 é exatamente 2, certo? E por que eu quero saber quem é P sobre 2? Vamos olhar aqui no nosso sistema de coordenadas. A gente sabe que a distância vamos colocar aqui, sabemos que a distância da reta diretriz ao vértice é igual a P sobre 2 e que a distância do vértice até F, o foco, é P sobre 2. Isto é, o nosso vértice V é ponto médio do segmento que liga a diretriz ao foco, tá? Bom, ok, então se a distância da diretriz ao vértice é P sobre 2 e P sobre 2 é exatamente 2, então a gente sai aqui da diretriz e anda 2 unidades em direção ao foco. Portanto, vou colocar aqui P sobre 2, que é exatamente 2, logo o nosso vértice ele tem que estar aqui, ou seja, ele é exatamente a origem do sistema de coordenadas, 0, 0. Aqui também é P sobre 2, tá? Então, descoberto o nosso vértice e o nosso P, que tá aqui, P igual a 4, aqui. Então, a gente já pode montar a nossa equação da parábola. Então, logo, vamos substituir tanto o valor de P aqui, tanto o valor de P, que é 4, portanto, aqui vai ficar 8. x0 é 0, y0 é 0, portanto, então, é fácil a equação da parábola. A equação da parábola é y ao quadrado igual a 8x. E aqui está a equação da parábola que nós queríamos encontrar. Então, como vocês podem ver, é bem simples, mas vocês precisam saber bem sobre os elementos da parábola e mexer com eles, tá? Para determinar a equação da parábola de forma adequada.
ok? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. Mais pra frente teremos mais vídeos de parábola, então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!